Vamos falar da ministra Rosa Weber, que deu uma declaração em defesa do STF ao assumir a presidência da Corte. Rosa Weber disse que o STF tem sido alvo de ataques injustos e reiterados. Palavras importantes e com peso. A gente vai acompanhar agora mais detalhes com o Theo Cury, fala com a gente de Brasília. Oi, Theo, boa tarde para você. Oi, Luciana, boa tarde para você também, uma excelente tarde para quem nos acompanha. Discurso de posse de Rosa Weber como presidente do Supremo Tribunal Federal com diversos recados, entre eles recados velados ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Rosa Weber que assumiu o comando do Supremo Tribunal Federal ontem para o biênio, na verdade ela vai ficar um ano na chefia do Poder Judiciário porque ela se aposenta em outubro do ano que vem, quando ela completa 75 anos. Ela que tem 46 anos de magistratura, assumiu ontem então a presidência do Supremo Tribunal Federal. Ela tem um perfil discreto, avessa a relacionamento com pessoas, com autoridades políticas. É uma gestão que será mais discreta do que as anteriores, principalmente com relação à gestão do ministro Dias Toffoli na presidência do Supremo Tribunal Federal. Nesse primeiro momento também não há previsões de julgamentos de ações consideradas polêmicas, seja na questão econômica, política ou em pautas de costume. Essa é a previsão para esses primeiros meses de gestão da ministra Rosa Weber na presidência do Supremo. O presidente Jair Bolsonaro não esteve presente, é a primeira vez que um presidente da República falta a uma posse de um presidente do Supremo desde 1993. Nem mesmo o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que estava em Brasília e confirmou presença, acabou indo ao evento. Não foi nem o presidente Jair Bolsonaro, nem o vice-presidente Hamilton Mourão. Entre os principais trechos do discurso de mais de uma hora da ministra Rosa Weber, ontem na presidência do Supremo, ela disse que não se pode cogitar o descumprimento de ordens judiciais no Estado Democrático de Direito. Também afirmou que sem um poder judiciário independente e forte, sem juízes independentes e sem imprensa livre, não há democracia. Ela também rejeitou discursos de ódio e repudiou práticas de intolerância. Afirmou que o Brasil vive hoje tempos particularmente difíceis da vida institucional, tempos verdadeiramente perturbadores de maniqueísmos indesejáveis, e afirmou que o Supremo Tribunal Federal tem sido alvo de ataques injustos e reiterados por parte de quem, a mais das vezes, desconhece o texto constitucional e ignora as atribuições do Supremo previstas pela Constituição Federal. A gente separou um trecho da fala dela nesse discurso em que marcou a cerimônia de posse de Rosa Weber na presidência do Supremo. Vamos acompanhar. Vivemos tempos particularmente difíceis da vida institucional do país. Tempos verdadeiramente perturbadores, de maniqueísmos indesejáveis. O Supremo Tribunal Federal não pode desconhecer esta realidade, até porque tem sido alvo de ataques injustos e reiterados, inclusive sob a pecha de um mal compreendido ativismo judicial por parte de quem, a mais das vezes, desconhece o texto constitucional e ignora as atribuições cometidas a esta Suprema Corte pela Constituição. Luciana, vamos chamar os nossos analistas, né? Porque foi um discurso firme, é bem verdade, mas ao mesmo tempo muito emocionante, né? Não sei se Leandro e Uribe acompanharam do início ao fim. Ao final, ela falando dos filhos, do neto, do irmão, foi muito bonito aquilo, muito bem posicionado. Inclusive estava lá o ex-presidente José Sarney, né? E o presidente da Câmara, Arthur Lira, que ela chamou de Arthur Lima, né? Ele se equivocou, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Agora, o presidente da República tinha que estar lá, né? Era muito importante. Acho que ele seria muito bem recebido e ele decidiu não comparecer. Fez falta, né, Uribe? Fez falta. Desde 1993 você não tinha um episódio de um presidente da República que não comparecesse à posse de presidente do Supremo Tribunal Federal. Em um outro contexto, uma presidente mulher, em um momento que o presidente da República tenta se mostrar mais palatável para o eleitorado feminino. Então também pegou bastante mal dentro do Congresso Nacional, tanto quanto no Poder Judiciário. Rosa Weber falou pouco durante os últimos anos, não deu entrevistas, provavelmente guardou todos os recados que ela poderia dar
para o discurso de ontem. Deu recados de proteção do Supremo Tribunal Federal, deu recados de respeito à democracia e deu recados até para Augusto Aras, procurador-geral da República, a quem já tinha se referido numa decisão de que a PGR não pode ser mera espectadora dos fatos. E antes mesmo da posse, deu outro recado, autorizou a Polícia Federal a continuar com a apuração em relação à postura do governo federal, tanto Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, como Jair Bolsonaro, durante a pandemia do coronavírus. Não vamos esperar uma gestão de Rosa Weber muito falante como seus antecessores. Se compara um pouco o estilo dela com César Peluso, que também era ministro do Supremo Tribunal Federal e foi um presidente que falava mais pelos altos. Mas ela já deu mostras de que falará de um tom bastante duro nas suas decisões. É uma dificuldade para o Palácio Planalto. O Palácio Planalto teve, nos últimos presidentes do Supremo Tribunal Federal, algum nível de interlocução. Hoje, conversando com alguns integrantes, assessores do governo, há muita dificuldade. Não há hoje um ministro que fale bem com Rosa Weber. Bruno Bianco tem tentado fazer essa interlocução, o ministro da AGU, da Advocacia Geral da União. E tem havido uma tentativa de aproximação com Barroso, Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, que é muito próximo a Rosa Weber. Ele poderia funcionar aí como uma ponte na interlocução com a ministra. Então, pegou mal a ausência de Jair Bolsonaro e agora o Palácio Planalto tenta correr contra o atraso para criar algum tipo de canal de interlocução com a nova presidente da Suprema Corte. Interlocução que vai ser bem difícil, né, Leandro Rezende, porque a gente sempre fala, vê os ministros do STF quando se manifestam, alguns têm costume de se manifestar um pouco mais nas redes, inclusive, a gente que segue aqui e acompanha, dá mais ou menos umas pistas de como serão as decisões ou como eles encaram determinados problemas, né? Não é o caso de Rosa Weber, vai deixar muita gente que depende do STF, né, mais imediatamente nos próximos tempos, muita gente com uma pulga atrás da orelha, né? O que fazer, como fazer, qual será a decisão, qual será o encaminhamento? Até bati um papo com advogados, Luciana, que atuam em casos lá do Supremo Tribunal Federal, que me disseram isso, né? A Rosa Weber é, de fato, uma ministra que tem um perfil mais fechado do que outros ministros da Suprema Corte. Ela tem esse perfil desde que ela assumiu o cargo lá no STF. Não se tem registro de palestras da Rosa Weber, não se tem registros de entrevistas da Rosa Weber. Então, o que a gente tem são algumas manifestações delas em solenidades como a de ontem, ontem, em que ela foi a grande estrela, evidentemente, presidente do Supremo Tribunal Federal, e é digno de nota, sim, a ausência do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, pelo marco histórico, né, que Uribe e Cisne estavam lembrando há pouco, desde 1993, que um presidente da República não falta a posse de um ministro, de um presidente do Supremo Tribunal Federal, mas também pelo fato de Rosa Weber ser mulher, ter também um componente, um demarcador de gênero que destacamos ontem aqui na edição do Visão CNN, um elogio a ela feito pela ministra Carmen Lúcia, por ser também a Rosa Weber uma pessoa ali de um perfil um pouco mais fechado, mas que dá recados bastante duros a pessoas que são frequentemente apontadas como muito ligadas ao presidente Jair Bolsonaro. Estou falando aqui do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tem decisões recentes da Rosa Weber em que ela critica o modo de Augusto Aras atuar à frente da Procuradoria-Geral da República. Então, era uma posse importante para a presença do presidente Jair Bolsonaro. Ele preferiu ir para São Paulo, ele deu uma entrevista a um podcast no momento ali, mais ou menos no momento da posse, né, do Supremo, da Rosa Weber no STF, e de fato fica aí mais um registro dessa ausência do presidente, que no 7 de setembro também já tinha não comparecido a eventos organizados ali pelo Congresso Nacional para marcar o bicentenário da independência. Obrigado, Leandro. E Uribe